Olá, graça e paz, amados irmãos. Nós estamos aqui para estudar a lição 2, a universalidade da ansiedade e da depressão. Esse estudo está pautado em Salmos 42, do versículo 1 ao 5, mas eu vou ler com vocês aqui somente o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui nós podemos ver o salmista, o rei Davi, declarando que a sua alma estava abatida, Ele estava se sentindo perturbado, E nós sabemos aqui, lendo a respeito sobre esse capítulo, vimos que no período da vida de Davi, nesse momento, ele estava sendo perseguido, ele passava por muitas aflições, ele tinha que viver escondido. Então, todas essas situações externas causaram esse abatimento na alma dele. Ele estava ansioso e mostrando sinais de depressão. E são coisas que nós também podemos passar, não estamos livres de viver esse tipo de coisa, justamente por causa dessas interferências externas e que causam, e disparam esse gatilho e deixando a gente em situação de ansiedade ou de depressão, Nós vemos aqui no início do estudo da revista que o Brasil ele é campeão, em números de pessoas que já vivem com essa ansiedade e com a depressão. E eu acredito que, infelizmente, devido a esse problema que nós estamos vivendo aí, com o coronavírus, esse número vai disparar, ele vai aumentar ainda mais, porque a situação que as pessoas estão vivendo, de perda de trabalho, diminuição, de salário por conta também do isolamento social, perdas familiares, perdas de amigos muito próximos, isso com certeza vai acabar influenciando, Esses fatores vão acabar influenciando no aumento do número de pessoas com esse transtorno de ansiedade e de depressão, Só lembrando que a ansiedade e a depressão, elas são doenças que ocorrem devido a desequilíbrios químicos, desequilíbrio dos neurotransmissores, Então, isso aí é uma coisa que nem você, nem eu, nós não temos capacidade de identificar realmente se eu estou com desequilíbrio químico ou de neurotransmissor. Somente um médico especializado é que vai saber. No caso, são o psiquiatra e o psicólogo que vão fazer esse trabalho conjunto e eles é que vão ter a capacidade de fazer esse diagnóstico através de exames específicos que eles vão passar e aí vão poder detectar, se você sofre de ansiedade e depressão e até mesmo saber identificar e enumerar o nível de ansiedade e de depressão. Então, assim, são coisas que podem ocorrer a cada um de nós e não está livre, é uma coisa que a gente não consegue controlar, Está acima do nosso controle, devido a ser um desequilíbrio realmente químico, dos nossos neurotransmissores, e isso acaba tirando, o prazer de viver, acaba causando uma inquietude, a gente perde a alegria. Então, assim, a gente fica, na verdade, pessoas que estão passando por esse problema, elas ficam completamente desanimadas, Então, o nosso estudo dessa revista, dessa lição, vai se falar sobre a ansiedade e a depressão e de forma que possa vir ajudar a cada um de nós. Então, vamos para o nosso próximo tópico, que é o tópico 1. A depressão e a ansiedade afetam o cristão. Sim, a depressão e a ansiedade, elas podem sim, afetar a vida do cristão. Inclusive, um cristão depressivo, ele tem a sensação de que perdeu a alegria da salvação e que ele não tem mais, ele nem consegue sentir a presença de Deus na sua vida, Isso pode deixá-lo mais distante ainda nessa sensação. Ele pode ficar bem introspectivo, bem em silêncio, às vezes com comportamentos de raiva, também isso pode ser apresentado. Algumas pessoas ficam extremamente caladas, outras ficam agitadas, algumas apresentam comportamentos de irritabilidade, outras choram muito. Então, há vários sintomas, que podem
ocorrer, inclusive tem aqui descrito aqui no slide, né, sintomas da depressão, e são doenças da depressão e da ansiedade, são doenças que elas acabam, esses sintomas acabam havendo até uma interseção, algo entre elas, né, mas nos sintomas principais assim da depressão é frustração, uma tristeza, ela acaba se sentindo inútil, irritabilidade, ela perde o interesse, né, nas atividades que para ela eram normais, ela apresenta pensamentos de suicídio, né, ou de morte, ela tem distúrbios no sono, distúrbios em relação à fome também, a questão da ansiedade, a pessoa extremamente ansiosa, ela pode apresentar tremedeira, respiração descontrolada, sentir-se nervoso ou impotente, sensação de pânico, sentimento de risco iminente, né? Ela se sente em perigo o tempo todo, né? Aumento na frequência cardíaca, suor em excesso, tudo isso ocorre, pode ocorrer uma inquietação, uma agitação, né? Ela acaba tendo dificuldade de se concentrar, de tomar decisões, né? Ela também acabam apresentando sintomas físicos, né? Até como dores de cabeça ou dores de estômago outras sensações, outros sintomas que somente um médico mesmo ele é capaz de diagnosticar e fazer essa correlação desses sintomas com depressão e ansiedade. O importante é que nós estejamos atentos a esses sintomas, né? E na primeira detecção de algum sintoma desse, ativar o alerta e procurar ajuda médica, não ter vergonha, procure ajuda, procure falar com alguém, né? E não tenha vergonha. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? E assim, muitos cristãos acabam sofrendo, né, muito, né? Às vezes acabam sendo até excluídos, infelizmente, porque outras pessoas não sabem, né? Algumas pessoas podem não saber lidar com isso, né? Então elas se sentem, na verdade, excluídas, às vezes elas podem até se sentir também esquecidas por Deus, né? O que não é verdade, mas devido a esse descontrole, né, como eu falei anteriormente, né, um desequilíbrio químico, até mesmo a questão dos seus pensamentos, ele não acaba não tendo muito controle em relação a isso. Então, assim, não é uma questão de falta de fé, não é uma questão de que Deus o abandonou, é uma questão de que você está doente e precisa de ajuda, né? Uma ajuda adequada, tá? Então vamos ver a seguida o tópico 2. Tópico 2. Alguns equívocos. 2.1. Ansiedade e depressão são apenas para os fracos? Não, não é para os fracos, todos nós estamos sujeitos a sofrer de ansiedade e depressão, porque nós somos vulneráveis às ações externas, né? E essas ações externas, elas ativam o nosso sistema de alerta. Todo mundo tem esse sistema de alerta. E quando esse sistema de alerta ele está superativo, é quando nós acabamos por sofrer de ansiedade, né? Então a gente fica muito ativo e aí a ansiedade ela aparece, né? Uma outra questão, um outro fator importante a ser levantado aqui é que, segundo o pesquisador Ned H. Kalin, ele é presidente do Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina e Saúde Pública da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo essa pesquisa, né, é provável que os pais que possuem transtorno de ansiedade transmitam aos seus filhos. Então, assim, são doenças, né? A ansiedade, a depressão, são doenças que podem ser transmitidas através da sua árvore genealógica, né? Avós serem ansiosos passam para os seus filhos e, consequentemente, seus filhos vão sofrer, podem sim ter uma grande probabilidade de serem ansiosos. Por isso, é um número tão crescente hoje em dia de crianças ansiosas e crianças depressivas. Né? E a gente pode se perguntar, mas por quê? Como é que uma criança tão pequena, uma criança de 8 anos, ela pode estar sofrendo de ansiedade ou de depressão? O que pode estar afligindo essa criança, né? Se assim você observa uma criança que é bem cuidada, bem tratada, não falta nada, ela não passa por nenhum tipo de abuso, né?
E aí você pode se perguntar o que que causa. Então pode ser uma questão hereditária, né? Não tem nada a ver com essa influência externa, mas sim pela transmissão de genes, né, hereditários que tendem a pessoa a desenvolver esse tipo de doença, né, tanto da ansiedade quanto a depressão. Um outro levantamento feito pela pesquisa é a forma, né, como os pais e os avós agem, ou seja, o seu comportamento, né, a forma como eles lidam, como eles se comportam, né, como criam essas crianças também podem vir a influenciar, né? Então é um fator comportamental também. Não é só uma questão genética, mas pode ser também um fator comportamental. Você vir a desenvolver a ansiedade ou a depressão. E lembrando aqui, voltando a falar no Salmo 42, né, nós vimos que, né, Davi, um homem, né, temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele estava sofrendo, né? Ele estava sofrendo, estava ansioso, ele estava deprimido, ele disse que a alma dele estava abatida. Mas nós sabemos aqui que ele estava passando por uma brutal perseguição. Imagine uma pessoa ser obrigada a viver escondido, né, por causa dessa perseguição. Uma pessoa assim, ela pode, né, é muito fácil de se compreender que ela fique, né, extremamente abatida, né, desiludida. Enfim, gente, tem tantas outras situações, né, desilusões, desastres e várias mazelas, elas podem vir, né, a influenciar, né, a fazer com que você fique suscetível e você reaja dessa maneira, né? Então essas ações externas faz com que a gente tenha uma reação e a gente pode vir a reagir de uma forma ansiosa ou uma forma depressiva. Vamos ver agora o tópico 2.2. Oração e leitura da Bíblia são suficientes? Não. Muitas pessoas vão dizer que isso é sinal de derrota, de desobediência ou falta de fé. Por isso, eles vão sugerir, né, que ore mais, que leia mais a Bíblia, né, que busque mais a Deus e que a pessoa busque participar mais ainda das atividades da igreja. O problema é que essas pessoas não sentem ânimo, elas estão desanimadas, elas muitas vezes não têm ânimo nem para levantar da cama, para comer, para tomar banho. Uma pessoa que tem, gente, é um pensamento de morte, que sente vontade de morrer, que ela deseja morrer, essa pessoa está tão desanimada, né, que ela não tem, na verdade, mais controle dos seus pensamentos. Então, não é uma questão não está relacionado à vontade, eu ter vontade de ir à igreja, ou de orar, ou de ler a palavra. Não está relacionada à vontade, e sim está relacionada justamente a um distúrbio, né? A um distúrbio, um desequilíbrio químico dos neurotransmissores. E isso, o meu irmão, por mais bem intencionado que esteja, quando ele vira para mim e diz: olha, mas você precisa ler, você precisa orar, né? Você precisa jejuar, você tem que trabalhar mais na igreja. Não significa que isso vai ajudar. Na verdade, isso pode causar até um comportamento contrário, né? Ele pode acabar se sentindo, na verdade, assim, mais entristecido, porque ele não consegue controlar. Então ele pensa que ele está fraco na fé, que ele não se esforça. Então, ao invés da gente ficar falando, né? Não, você precisa fazer isso. Gente, seja mais assim caridoso, ofereça apoio, encoraje a procurar uma ajuda, porque dependendo do nível de ansiedade ou de depressão que ele esteja vivendo, ele não vai ter mais condições de controlar esse pensamento e nem tão pouco, gente, ele não tem poder sobre a sua estrutura psíquica, né? Não uma coisa relacionada à sua vontade. Então, sendo assim, ofereça apoio, encoraje a buscar uma ajuda especializada, um psicólogo, um psiquiatra, ofereça ir junto. Às vezes a pessoa também não tem coragem de ir junto, né? Tem muitas pessoas que não querem ir sozinhas, né? Na verdade, não é querer ir junto, mas não querer ir sozinha. Ela não tem coragem de ir sozinha, procura. Ela quer uma companhia, então ofereça. Muitas das vezes as pessoas estão precisando do seu ombro, do seu ouvido, de que você ouça, né, nesse momento, tá? Então, assim, vamos ver, né, o que Provérbios, né, fala a respeito de qual conselho
que Provérbios 12, 25 diz para nós. Ele diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, coloque palavras de incentivo, você vai conseguir, vai dar certo seu tratamento. Faz o tratamento direitinho conforme o médico já te indicou, toma sua medicação corretamente, você vai conseguir se curar, você vai conseguir controlar essa doença. Deus te ama, eu te amo, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar e você vai vencer. Então, coloque palavras de incentivo, né? E não jogue, né, essas palavras assim, que você precisa ler mais, você precisa orar mais. Não que a gente não tenha que ler, não que a gente não tenha que orar, né? Eu já falei isso em outras aulas, vou continuar falando. Leitura, oração é alimento para o espírito, né? Se eu não leio, se eu não oro, eu vou ficar enfraquecido espiritualmente. Mas a questão aqui, esse ponto que eu estou levantando aqui, a pessoa quando está nesse nível, ela está doente. Então ela precisa tratar aquele corpo primeiro, que o corpo dela está doente. Então começa a fazer esse tratamento e aliado ao tratamento, sim, você vai continuar lendo, você vai continuar orando, porque aí você já fazendo o tratamento, vai aos poucos aquilo ali vai sendo equilibrado e a sua vontade, o seu ânimo vai voltar. E aí sim você vai ter condições de você ler, de você entender e você praticar o que a palavra de Deus diz. Ok? Uma pessoa nessa circunstância, ela não consegue equilibrar direito os pensamentos dela, então ela não lê direito, ela não entende e certamente não pratica. Ok? Então, vamos agora para o tópico 2.3, o uso de medicamentos. Os remédios controlados, né, ou sujeitos a controle especial, são medicamentos ou substâncias com ação no sistema nervoso central. E eles são capazes, né, eles podem vir a causar dependência física ou psíquica. Muitas pessoas, né, tendo conhecimento, né, sobre essa questão da medicação, elas acabam ficando apavoradas e acham, né, que por tomar a medicação elas vão ficar automaticamente dependentes, né, e não vão mais conseguir se livrar, vão viver eternamente dependentes da medicação. E, gente, isso não é verdade, não é uma verdade. Isso aí é um mito, na verdade, que é criado. O importante é que você saiba que você precisa primeiro procurar um especialista, né, para aquela área, né? Quem vai prescrever a medicação controlada para você é o psiquiatra, né? Ele vai prescrever para você de acordo com os exames que ele vai te solicitar e de acordo com a sua necessidade. Aos poucos ele vai conseguir regular aquela medicação para que você tenha os seus neurotransmissores equilibrados. Isso leva tempo. Então você precisa ter paciência, você precisa seguir a risca em relação à quantidade, em relação ao horário, em relação ao tempo que você vai fazer de tratamento. De maneira alguma, não tome medicação porque alguém tomou e te indicou. Nós somos pessoas diferentes, cada organismo reage de uma forma. Eu posso estar com um desequilíbrio de um neurotransmissor diferente de outra pessoa. Então, a medicação que ela vai tomar pode vir a me fazer mal, ou pode vir até não me ajudar em nada, e sim atrapalhar. Então, siga corretamente a orientação do médico. O psicólogo, ele vai te indicar uma terapia adequada. Ele provavelmente vai fazer um trabalho junto com o psiquiatra. O psiquiatra prescreve a medicação e o psicólogo, ele vai fazer terapia, para que você entenda o que te causa, o que te perturba, o que está te causando esse sofrimento, para você saber identificar essas causas, identificar como que você pode fazer para você trabalhar essa sua questão. Então ele vai te ensinar o caminho, ele vai acabar te ensinando um percurso de como que você vai lidar com esse problema. Então são especialidades da ciência importantes, tá? E são especialistas que Deus usa, né? Vamos lembrar que a ciência ela é dada por Deus, né? Deus usa pessoas para nos abençoar. Então, os médicos, eles são usados para nos abençoar, os médicos, enfermeiros, as medicações, os exames, as vacinas. Sigam as orientações corretamente, não tenham esse tipo de preconceito. Há pessoas que acham, né, que o psiquiatra é para maluco.
né? Psiquiatra é para maluco, quem toma remédio controlado é doido. Então vamos parar com esses pensamentos equivocados. Isso é um preconceito. E Jesus espera que nós prestamos um culto racional, uma mudança de pensamento, tá? Então, vamos ler, vamos estar atentos às informações e seguir as orientações. Jesus não vai ficar triste porque você procurou um especialista para te ajudar num problema que é um problema físico que você está lidando, tá? Ele é o médico dos médicos, ele sim vai tratar do seu problema espiritual, mas eu estou falando aqui de um problema de natureza física. Então, assim como existem, né, um especialista muito comum, que é o clínico geral e o pediatra, há também o psiquiatra e os psicólogos. A gente precisa parar de olhar para eles como um bicho de sete cabeças e, na verdade, eles estão ali para nos ajudar, tá? Eles são instrumentos, né, que Deus usa para nos abençoar, ok? Então, assim, os medicamentos eles são dádivas, eles são presentes que Deus deixou aí, né, nos dar através esses especialistas, esses cientistas que estudam e alcançam, né, essas medicações para poder deixar a serviço, né, da humanidade. Então, se você conhece alguém, né, próximo a você ou você mesmo que precisa fazer uso desses remédios controlados, faça com naturalidade, né? E assim, isso é um mito. Eu mesma já usei medicamento controlado. Eu fiz uso de ansiolítico, eu tinha 15 anos. Eu era muito ansiosa. Devido à minha ansiedade, eu tinha crises de enxaquecas que me deixavam acamada, muito acamada. Eu só conseguia levantar para tomar banho, né, para comer e não tinha ânimo para nada porque era muita dor. Então, na época, isso foi uma benção muito grande, né? Eu fui diagnosticada com esse problema e fui tratada e fui acompanhada. Tomei essa medicação durante muito tempo, não fiquei viciada. Hoje em dia eu não faço uso mais, né, de ansiolítico. Eu sou ainda uma pessoa ansiosa, mas com o tempo eu aprendi a identificar esses sintomas e aprendi a reconhecer quando eu estou mais ou menos ansiosa. Eu fiz acompanhamento com psicólogo também durante um tempo, então não tem nenhum problema. Vocês me conhecem, eu sou uma pessoa saudável, graças a Deus. E sou muito grata, né, a Deus por ter colocado, né, esses médicos no meu caminho e terem me ajudado. Então vamos ver aqui, né, o que que Jesus disse, né, a respeito dos médicos e a respeito dos doentes. Né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Essa citação nós achamos em Lucas 5, versículo 31. Né? Certamente, se ele já dizia que quem precisa, né, de médicos são os doentes, obviamente ele também pensa, né, a respeito da medicação. Medicação, quem precisa tomar medicação é quem está doente, não quem está saudável, ok? Então vamos para pensar e agir. Para pensar e agir, você que é pai, você que é mãe, chefe ou tem algum cargo de liderança, ou pode ser uma pessoa que seja muito experiente, e você pode achar que é forte, né? E que pode estar acima da ansiedade e da depressão, mas não está. Na verdade é que nós não estamos, ninguém está imune, né, a passar por esse tipo de doenças, né? Então eu te peço assim, esteja atento ao seu próprio comportamento, às reações diante das dificuldades, à intensidade da tristeza que pode vir a invadir o seu coração, tá? E diante de alguma circunstância ruim que você possa estar vivendo, se essas circunstâncias, esses sentimentos estiverem fora do seu controle, não tenha vergonha. Busque um aconselhamento, procure um tratamento médico, procure especialistas. Não fica pensando no que as outras pessoas vão dizer a seu respeito. Lembre que você tem um Deus que te ama acima de tudo, ele te ama e ele te quer bem. E olha o que Deus diz a seu respeito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Essa citação está em Jeremias 29:11. O mesmo Deus que amou no passado, continua amando no presente e ama no futuro também. Ele vai te amar até chegar o momento de vir nos receber, de vir nos buscar. Então ele quer o melhor para você,
tá? Ele quer o melhor. Deixa os outros para lá, não pense no que as outras pessoas vão ficar dizendo, ficar falando. Se cuide, se trate. Você se cuidar, se tratar é uma forma de amor. Lembre-se que Deus fala assim: ama-te ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau!